Olá você, tudo bem? Meu nome é Jade, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando pro Páginas Avulsas, então eu espero que você goste e releve possíveis erros de gravação que devem acontecer, porque eu ainda tô aprendendo como fazer esse negócio. Bom, para o primeiro vídeo desse canal eu decidi falar um pouquinho sobre o novo lançamento de uma autora que marcou bastante a minha adolescência, que foi a Kiera Kass, e esse livro é o lançamento de maio da seguinte, A Prometida. E se você não tá ainda ligando muito o nome da autora, a pessoa, Kiera Kass é a mesma autora da série de livros A Seleção, que vai ganhar adaptação em breve pela Netflix. E, apesar das capas similares, até onde nós sabemos, o universo de A Prometida é totalmente autônomo do universo de A Seleção. Mas sobre o que fala a Prometida? A Prometida vai contar a história de Lady Hogsbreath, que é uma nobre do reino de Coroa, que vive na corte do rei Jameson. Ela não é a nobre da mais alta nobreza, mas também não é da baixa nobreza, é de uma família tradicional, com dinheiro, que vive num lugar intermediário naquele castelo. E o rei Jameson, ele é um rei novo. Ele é jovem, descrito como bonito, atlético, e ele gera, assim, frisson entre as jovens do reino. E Lady Hoggins também se sente bastante atraída pelo rei. E no momento do começo do livro, nós sabemos que ele está fazendo a corte a ela. Só que Hoggins, ela não leva essa corte tão a sério, porque Jameson já tinha realizado atitudes de corte similares com outras 7 jovens do reino e nenhum deu em nada, ele se cansava fácil das jovens. Então ela não estava nutrindo esperanças, mas queria aproveitar a companhia do rei enquanto fosse possível. Só que logo no início do livro nós descobrimos que as intenções de Jameson com Holly são diferentes. Ele está realmente interessado em se casar com ela. E ele conta isso pra ela e ela fica assim no céu. Por quê? Ela é uma filha de uma família um tanto quanto disfuncional. Os pais queriam um filho homem, mas veio ela, e eles não consideravam ela uma filha perfeita e nem exemplar nem nada. E o atestado do rei querer casar com ela era uma forma de demonstrar que, poxa, ela tinha conseguido aquilo que um filho homem não conseguiria. Então ela se sente extremamente envaidecida e ela gosta da atenção que ela começa a receber do reino. Só que o rei Jameson diz um detalhe, que Lady Hoggins precisa começar a ser aprovada pelos membros da nobreza, os lordes conselheiros, porque eles não acham ela tão capaz assim de ser uma rainha, porque ela tem uma postura muito brincalhona, muito moleca. Então Jameson começa a trazer ela mais para perto e dá atribuições mesmo, já na qualidade de noiva. E entre uma dessas atribuições, ela senta com ele numa audiência de uma família nobre do reino vizinho, o reino de Isolde, que vem pedir refúgio no reino de Coroa. Essa família é a família de Lord Astoff. Lord Astoff, ele vai para Coroa com a mulher e com seus 4 filhos, 3 homens e uma mulher. 2 filhos são mais ou menos da idade de Hollis, a menina e um dos meninos. E logo nessa audiência, que ela tá do lado do rei, ela olha para um dos filhos de Lord Astoff, Silas, e ela sente uma conexão diferente com ele. Ela descreve que ela sente como se fosse um fio atraindo ela para Silas, e ela não consegue deixar de olhá-lo. E a partir daí nós já vemos que vai se desenrolar um triângulo amoroso, onde ela vai pensar se ela quer realmente ser a rainha daquele reino, continuar investindo naquela posição ao lado de Jameson, ou se ela quer descobrir os sentimentos que ela tem por Silas, sendo que Silas nesse momento é apenas um plebeu nesse novo reino, porque eles podiam ser até nobres no reino de Isolde, mas quando foram para a coroa, perderam suas posses e seu dinheiro. Então, basicamente a história gira em torno disso. E eu não vou dar muito mais detalhes pra não ser spoiler, mas isso é logo no comecinho do livro, então eu não contei muita coisa pra vocês. Bom, sobre minha opinião sobre esse livro. Eu vi muita gente falando em comentários, dando avaliações negativas e dizendo coisas como uma seleção inacabada, um livro que a autora fez correndo e uma tentativa de replicar clichês. Eu não acho isso. A Prometida é um livro que tem uma narrativa extremamente fluida. Você consegue ler o livro rápido e ele te prende rápido. Tanto que, assim como outros livros da autora, eu li em um dia. O que já não é mais tão fácil de fazer comigo hoje, que eu não sou uma leitora mais tão jovem assim, sabe? Eu peguei ele no começo da tarde de um domingo e logo assim, lá para as 7 da noite, eu já tinha acabado o livro. Foi uma leitura muito imersiva. Eu me senti envolvida com a história. É uma história com alguns problemas de ritmo, mas alguns problemas que a Kiera já demonstrou em outros livros. Por exemplo, no final de A Herdeira, em A Coroa, em A Escolha, ela corria um pouco com os acontecimentos e você se sente um pouco perdido em alguns momentos. Sente algo como jogado e a autora assim só te empurrando, os acontecimentos vão acontecendo e você como leitor fica um pouco perdido. Só que eu acho que isso é um pouco do estilo de narrativa dela.
Alguns outros autores também fazem isso, e eu não vejo nem o pessoal sendo tão crítico. Exemplo, eu não lembro o nome da autora, mas da série Royals. Gente, os primeiros livros de Royals eu acho extremamente jogados. Eu acho que os acontecimentos não têm um encadeamento tão lógico. Em A Prometida não acontece isso, não é algo que eu sinto em um livro todo, mas em alguns momentos eu sinto que poderiam ter sido melhor trabalhados. Mas ainda continua sendo uma leitura muito boa. Eu acho que muito das avaliações negativas também vem do distanciamento histórico que não está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu li A Seleção, eu tinha entre meus 15 e 16 anos, e eu gostei muito. Eu reli esse livro e eu encontrei alguns problemas que eu não vi quando eu tinha 15 e 16 anos. E foi algo próprio da minha maturação como leitora. Não me fez desgostar da série ou tirar alguma estrelinha do livro, nem nada do gênero, mas me fez refletir sobre aspectos que na época, quando eu tinha 15, eu nem percebi. Hoje, quando eu pego A Prometida pra ler, assim como muita gente que tá dando avaliações, eu já não sou aquela leitora de A Seleção, sabe? Eu cresci. A Seleção foi lançada em 2012, hoje mesmo eu já tenho 23 anos. Quando eu pego A Prometida pra ler, eu sou uma leitora muito mais crítica do que eu fui no passado. Eu já tive outras vivências, eu já li outros tipos de autores, e isso me dá uma bagagem para dar uma avaliação mais crítica que eu não daria com meus 15 anos, sabe? Então, eu acho que é um livro um pouco iaiê mesmo, e a gente tem que saber que a gente tá lendo um livro iaiê. E isso não quer dizer algo ruim, sabe? Só quer dizer que não vamos esperar que seja, sei lá, Tolstói, sendo que Aracás. Não é desmerecendo, são só narrativas diferentes. Não existe estilo melhor ou pior de livro. Existem livros para os públicos e para a situação que se propõe. E eu acho que A Prometida cumpre muito bem sua função. É um livro que trabalha com alguns clichês dentro da narrativa de livros jovens, mas nada assim que a autora não saiba reformular. Eu acho que é um início muito promissor de uma série. O final de A Prometida me deixou ansiosa pelo próximo livro. E eu acho que muitos personagens prometem dar novas reviravoltas à trama. Por exemplo, o Ethan, citado em A Prometida. Eu acho que é um personagem que promete muito nos próximos livros. Assim como a própria Hollis mesmo, que é uma protagonista que eu senti numa crescente. Ela é ingênua, isso é um fato. A gente percebe isso logo nas primeiras páginas. Mas ela é uma protagonista boa, e eu gosto disso, sabe? Não é como se ela fosse escrota nem nada do gênero, não. Ela tá ali, ela tá de coração nas situações, sabe? Eu acho isso muito positivo. E uma coisa legal também nessa narrativa é que é um livro em primeira pessoa. E eu sinto que aqui ela consegue fazer algo que alguns autores não conseguem. Ela consegue mudar a voz dos personagens dela. O que eu quero dizer com isso? Quando eu leio A Prometida, eu não penso que é a América pensando ou atitudes da América. Eu penso que são atitudes da Hollis. E isso às vezes é um pouco difícil de se fazer com a primeira pessoa. E eu acho que é muito bem feito nesse livro. É uma personagem com sua identidade própria, e isso foi bem construído. Algumas relações desse livro eu achei um pouco jogada. As relações de amor são um pouquinho Star-Loves mesmo, mas eu já aprendi a aceitar no gênero. Mas o que me incomodou mais foi a relação mesmo de amizade. A Hollis, ela tem uma melhor amiga, Delis Grace, algo assim, enfim, um nome estranho. E eu senti ao longo do livro que a amizade da Hollis ela é muito mais sincera do que a recíproca da Delia. Então isso me incomodou um pouco. Mas um ponto positivo para contrabalancear isso, eu senti que aqui era diferente de A Seleção. Ela já se preocupou muito mais nesse livro em não trazer o tema da rivalidade feminina. As personagens femininas, elas têm uma rede de apoio muito maior do que qualquer rede de rivalidade. E eu acho isso interessante porque mostra que a autora tem procurado amadurecer, sabe? E se adequar aos novos tempos. Então, basicamente é isso. Se eu tivesse que dar uma nota a um livro, que é algo que eu não gosto de fazer, porque cada leitura é uma experiência única, uma experiência própria, e eu não tô aqui pra dizer, botar assim, sei lá, uma faca no trabalho de um autor e dizendo merece isso, merece aquilo, não, porque cada leitor tem sua leitura do livro e para cada leitor é uma experiência pessoal. Mas para minha experiência pessoal, numa escala de 1 a 5 estrelinhas, eu daria 4, principalmente pelos problemas de enredo que eu já falei e de ritmo mesmo, que eu achei que poderiam ter sido mais bem trabalhados. Mas é um livro que eu recomendo. E eu acho que é isso, esse foi o final dessa primeira resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro e quiser comentar comigo, fale aqui nos comentários. Eu espero que tenha gostado do vídeo e que tenha paciência e apareça no próximo vídeo também. Talvez se inscreva no canal, por que não? Então, é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.